Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Alex Pinheiro e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje é o último vídeo da minissérie de criação e compilação de softwares. Bom galera, eu tô aqui no meu ambiente, né, na minha máquina virtual, no Lubuntu. E aqui está nosso projeto, né? O nosso projeto, a última coisa que a gente fez foi criar o binário, tá? E no vídeo de hoje a gente vai compilar ele para poder fazer a instalação. Mas primeiro, antes da gente compilar, o que a gente tem que saber? A gente tem que conhecer o nosso sistema, o nosso ambiente de instalação. No caso, eu estou no Linux e a gente tem que entender um pouco do nosso ambiente de instalação. Eu vou vir aqui no computador em File System ou Sistema de Arquivos, tá? E a gente tem que entender que em bin ou USR bin, se eu clicar aqui em USR bin, a gente tem os binários, ou seja, o arquivo binário que a gente criou no vídeo passado, tá? Então todos os arquivos binários eles vão ser instalados aqui sem extensão. Por exemplo, aqui a gente tem um arquivo em Python, que é do sistema, que não sei para que ele serve, e ele não tem o .py. A gente tem um arquivo aqui em Bash, ó, como vocês podem ver aqui, ó, mas ele também não tem o .sh, tá? Então os arquivos binários vão para a pasta bin ou /usr/bin, tá? Outra coisa, em /usr/share, e se a gente procurar pela pasta locale aqui, ó, eu vou digitar aqui para ficar mais rápido. Na pasta locale é onde se encontra todos os arquivos de tradução, tá? Ó, lc messages, os arquivos .mo. Todos os arquivos de tradução vêm para a pasta locale em /usr/share/locale. E outra coisa que vem para a pasta share também é na pasta applications, em /usr/share/applications, vem todos os arquivos .desktop. É muito importante a gente saber disso, tá? Primeiro de tudo, a gente já conhece o nosso sistema, a gente já sabe para onde tudo vai ser instalado. Porém, aonde eu vou instalar o meu software, eu não vou fazer esse espalhamento, tá? Eu não vou colocar, no caso, o aplicativo, só o aplicativo e o binário que vão estar no local, mas eu não quero fazer essa separação. Por exemplo, os ícones também, eu tenho que colocar na pasta USR Share. No caso, eu vou procurar os icons, aí eu já vou para High Colors. Eu vou ter que abrir muita coisa aqui, ó, High Color. Aí eu tenho vários ícones que eu tenho que criar para poder instalar aqui. No caso, o nosso software não é necessário, eu vou instalar tudo numa pasta única. Eu vou instalar ele na pasta OPT, tá? Muitos softwares instalam aqui na OPT, como por exemplo o WhatsApp, o próprio Google Chrome, tá? Eles instalam tudo aqui, tá? Aqui eu fiz uma pasta de teste, como vocês podem ver. Eu vou deletar ela daqui, claro que eu não vou usar ela. A gente vai criar uma nova, beleza? E para criar a gente vai precisar de algumas coisas aqui aqui do nosso software, tá? Primeiro de tudo, eu vou criar uma pasta na área de trabalho chamada QR Code Maker. Uma pasta simples, tá? QR Code Maker. E nela, o que a gente vai conter nessa pasta aqui? A gente vai conter o nosso binário, a pasta locale e imagens. Eu vou abrir aqui já ele e já vou jogar aqui para dentro, ó, esses três itens eu vou copiar e colar aqui para dentro. Eu vou querer o binário, a pasta locale e a pasta images, que é onde tem o nosso logo aqui quando a gente executa o software, tá? Eu posso fechar isso aqui. Só que, lógico, eu só joguei aqui pra dentro, eu não passei nos locais certos, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que criar as pastas. Então, de cara, eu vou criar a pasta OPT. O que vai conter na pasta OPT? Vai ser uma pasta chamada QR Code Maker. Eu vou copiar esse nome aqui para ser mais rápido. Vou colar. Então, dentro da pasta OPT, vai ter a pasta QR Code Maker, para ele não ficar espalhado, né? E aí sim, dentro da pasta QR Code Maker, vai ter o nosso binário, vai ter a pasta Image e a pasta Locale, tá? Eu vou mover tudo para dentro. E aqui eu posso mover ela para cá. Beleza, a gente tem a nossa pasta OPT. Então, dentro da pasta OPT, vai ter a pasta QR Code Maker e os arquivos necessários. Beleza. Agora, a gente precisa criar a pasta USR. O que vai conter nessa pasta USR? Vai ter que conter um arquivo binário. Só que o arquivo binário ele vai ficar em OPT. Então o que a gente vai fazer? Na pasta USR a gente vai criar um arquivo em Bash Script, tá? Só que sem a extensão, claro. Então eu vou criar um arquivo em branco aqui chamado QR Code Maker, só que sem o .sh, sem a extensão. E a gente vai
editar ele. Primeiro a gente vai colocar, vai informar para o sistema que ele é um arquivo binário, né? Que ele é, ou melhor, que ele é um arquivo bash script. Então a gente vai editar /bin bash, né? E aqui o que a gente vai informar para ele? Eu quero que ele entre na pasta opt. Então eu vou digitar aqui, ó, cd, que é o nosso comando para navegar nas pastas, cd/opt /qrcodemaker, é a pasta que eu vou entrar. Depois que ele entrar nessa pasta, eu quero que ele execute, que a gente vai usar o exec.qrcodemaker, que é o arquivo binário. Deixa eu ver se ele está escrito aqui, galera, desse jeito, galera, que eu já esqueci. Isso, qrcode_maker, é esse mesmo, ele vai executar esse arquivo aqui. Eu vou salvar, tá? Salvei ele. E aqui a gente gerou o nosso arquivo binário, entre aspas, né? Ele vai ser um binário para executar o. Então aqui pra gente tá ok. Maravilha. Então dentro da pasta USR a gente vai criar uma pasta chamada share. E dentro da pasta share a gente vai criar uma pasta chamada applications, tá? Applications. É importante os nomes serem certinho, igual tá no sistema de arquivo, tá? E dentro da pasta application a gente vai criar um arquivo .desktop, tá? Então o nome do arquivo, vou criar um arquivo vazio, vou chamar ele de qrcodemaker. Pode separar tudo, tá? Não tem problema. .desktop. Esse vai ser o nosso arquivo. Só que ele está vazio. Eu já criei um aqui adiantado, tá? Então eu já vou jogar ele aqui para dentro. Eu vou já mover ele aqui para dentro. Eu fiz isso para acelerar o vídeo, mas eu vou explicar para vocês todo o conceito dele, tá? O Desktop Maker nada mais é que um atalho, tá? Na descrição eu vou deixar o link de como se cria isso daqui, tá? Eu vou explicar para vocês, mas tem o próprio site lá do XDG que ele explica isso, como que cria esses itens aqui e o que significa. Primeiro de tudo, a gente vai abrir e fechar colchetes e digitar desktop enter. A gente está informando para o sistema que é uma entrada desktop. O version seria a versão do desktop enter. Vocês podem pôr 1.0 ou 1.1 igual eu fiz. Agora a partir daqui já são do software, tá? Em name eu coloquei qrcodemaker. O tipo dele é uma aplicação. E aqui em terminal eu coloquei false, porque ele não usa o terminal para ser executado. O ícone se encontra em /opt qrcodemaker images icon.png, tá? Esse é o ícone dele mesmo. A gente moveu ele para lá. O exec, onde ele vai ser executado, é o qrcodemaker, que seria o arquivo que está na pasta bin. Lembrando, ele está na pasta bin. E em try_exec é a mesma coisa, é o mesmo código, né? E aqui um comment escrito que é um simples código, gerador de código QR. E aqui a gente pode colocar comments em português e em outros idiomas. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui em comment, digita comment de novo. Só que entre colchetes a gente digita pt_br. O BR tem que ser maiúsculo, tá? E aqui a gente digita o seguinte: um simples gerador de código QR. E aqui, como o sistema está em português, ele vai aparecer esse em português, tá? Então todo comment, se vocês estiverem em espanhol, em russo, em grego, vocês vão ter que colocar o comment e entre colchetes o idioma, tá? E essa aqui de baixo seria as categorias, tá? As categorias, como eu fiz o software em Qt, que é o frame responsável por interfaces gráficas, eu coloquei Qt, ponto e vírgula, utility. A utility seria os acessórios, tá? Como vocês podem ver aqui, eu vou abrindo aqui no meu Linux Mint, ó, em acessórios, ó, se eu arrastar a barrinha aqui para baixo, vocês vão ver que eu instalei o qrcodemaker ali, tá? Então, utility é o acessórios, tá? Então aqui, o certo é ele tem que aparecer aqui, ó. Exatamente onde está acessórios, tá? Então, como eu fiz em Qt, eu coloquei Qt ponto e vírgula. Vocês podem, se forem GTK, vocês colocam GTK aqui, ó, GTK ponto e vírgula. Talvez em TK Inter seja TK, eu não tenho certeza, tá? Eu só sei Qt e eu sei que GTK são assim, tá? Então eu fiz em Qt, mas se for em TK Inter, vocês põem Qt, vocês põem GTK que vai dar certo também. E aqui está pronto o nosso ponto desktop, tá? Aqui pra gente tá ótimo, eu posso fechar esse arquivo e vou corrigir uma coisa aqui que eu fiz errada, galera. O binário tem que estar na pasta bin, eu ensinei pra vocês no começo, né? Vou criar uma pasta bin aqui na pasta USR e vou mover esse arquivo pro binário. Foi mal, me desculpe, eu acabei confundindo aqui. Então na pasta USR tem que ter uma pasta bin, onde se encontra o arquivo bash script, tá? Para executar o binário, beleza? Ó, feito isso, estamos quase prontos já, ó. A gente precisa criar uma pasta chamada Debian, em tudo maiúsculo, tudo com letras maiúsculas.
E nessa pasta Debian vai conter esse arquivo aqui, ó, chamado control. Esse arquivo control também é sem extensão. O que que a gente vai ter nesse arquivo aqui? Eu já deixei ele pronto também. O link eu vou deixar na descrição, onde está a página do Debian, ensinando a vocês compilarem aplicativos em .deb, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui também, porque existem mais parâmetros para colocar, mas eu coloquei o básico, tanto no desktop quanto no control. O básico é o seguinte, o package é o nome do pacote, mas importante, olha como que eu vou escrever o nome do pacote aqui, ó, QR Code. Eu escrevi tudo grudado, não pode colocar separado, senão não vai funcionar. Prioridade dessa instalação, opcional, tá? Não precisa, a gente não tem urgência nessa instalação, pode ser baixa, média e alta, né? Low, high, se eu não me engano é low, médio e high ou urgência. Aqui a versão já é do software, a versão é a 0.1 desse software. Em arquitetura, é a arquitetura que você está usando para o seu software, se é a AMD64, se é a i386, se é a ART. No caso, eu vou colocar a arquitetura All, ou seja, todas. Eu quero todas as arquiteturas. Installed Size é o tamanho do seu software instalado, tá? Eu vou clicar com o botão direito em propriedades. Eu sei que a pasta tem 67.7 MB, aproximadamente 68 MB. Então a gente vai colocar 68.000 aqui. A gente aumenta para 1000. O tamanho a gente aumenta para 1000, que é em kbit, então vale mais de 1000, né? E maintainer, o maintainer seria quem mantém o software. Vou colocar aqui como Alex Pinheiro. Mas se vocês quiserem também, vocês podem colocar o GitHub. Vocês podem colocar um e-mail. Isso aí vai depender de vocês, tá? E falando em dependência, aqui em Depends, se existe alguma dependência, se existe alguma biblioteca específica para o seu software executar. Por exemplo, o Aed D3 GUI que eu fiz lá, que eu criei com uma interface gráfica. Antigamente ele dependia do Aed D3 da linha de comando, então eu digitava Aed D3 aqui, e aí o que acontecia? Quando eu instalar o .deb, ele mesmo já baixava via apt o Aed D3, que era a dependência do meu programa, tá? No caso, não tem dependência nesse software aqui, então a gente pode pular essa parte. Python 3 eu vou digitar N. Qual versão? Eu posso colocar uma versão específica do Python 3 que eu quero no mínimo para executar esse programa. Eu coloquei N, que é de qualquer uma. E a descrição é a Assimple QR Code Generator. Essa é a descrição do software, a gente pode salvar. E o que mais cabe nessa pasta Deb? A gente pode criar bash scripts post install, sem as extensões, tá? Pré-install e post remove, ou seja, a pré-instalação, a pós-instalação e a pós-remoção. Que no caso a gente vai fazer o basicão mesmo, a gente vai fazer bem o basicão. Bom galera, na teoria a nossa pasta está pronta para compilar, tá? A gente tem o nosso arquivo Debian, né, o control. A gente tem as pastas onde quer que a gente mova cada item, tá? Na OPT vai salvar a nossa pasta, em USR vai salvar o binário, vai salvar a share, applications, tal. Então todos eles vão estar nos locais corretos. Agora a gente vai compilar eles. Eu vou vir aqui em computador, eu vou deixar a pasta OPT aberta para vocês verem a instalação, tá? Eu vou deixar ela aberta aqui, ó. Depois, na hora da instalação, eu abro ela aqui de novo. A gente vai abrir um terminal. Eu vou digitar CD aqui e entrar no desktop, né? Eu vou entrar na minha área de trabalho. Se eu der um ls, aqui está o meu QR Code Maker, que é a pasta. E para compilar, a gente vai compilar pelo seguinte, ó. A gente vai digitar dpkg-deb-b. Então dpkg-deb espaço -b, o nome da pasta e o nome do arquivo que a gente quer criar, né? O nosso arquivo de saída. Eu vou dar o nome de QR Code Maker underline v0.1 underline all.deb. Isso aqui é uma mania minha, tá galera? Eu coloco o nome do software, a versão e a arquitetura. A arquitetura é all, tá? É para todas. Mas aqui no caso, para quem fez por uma arquitetura única, seria a AMD64, i386 e tal. E aqui .deb, que é a extensão dele, tá? Porque ele vai compilar em deb. Eu vou dar um enter e ele já tá escrito aqui, ó. A compilar o pacote QR Code Maker, né? Em o nome do arquivo de saída, que é .deb. E para quem quer compilar por exemplo, .appimage, tem um link aqui na descrição e nos cards acima, onde eu ensino a compilar em .appimage. Esse aqui vai ser o .deb. Aqui ele não demora muito porque o nosso software é pequeno, tá? Mas quando se trata de um software grande, demora um pouco mais, tá? Então, galera, como vocês podem ver, já foi compilado, ó. Ele já foi compilado, apareceu aqui a minha área de trabalho de novo. Ele criou o arquivo .deb,
Se a gente vir aqui e abrir com o Arc, por exemplo, que é um descompactador de arquivos, eu vou mostrar para vocês que ele é simplesmente um arquivo fechado aqui, ó. Tem um control, tem um data tar, tem um Debian binary. Então está aqui o nosso arquivo compilado. E para instalar é tão simples quanto eu vou digitar sudo dpkg-i e o nome do pacote, que é o QR Code, o nome dele, tá? QR Code v0.1al.deb. Vou dar um enter, eu vou digitar minha senha e dar enter de novo, tá? E aqui ele está informando que está a descompactar a versão 0.1 do pacote, que é onde a gente colocou no control. E aqui ele já está começando a descompactar e instalar aquelas pastas nos respectivos locais que a gente pediu para ele colocar. Ele já terminou a instalação e agora a gente tem que tentar achar ele no menu de aplicações aqui. A gente tem que achar ele, e se eu digitar QR Code aqui, vamos ver se aparece. Apareceu, beleza, apareceu o QR Code, mas eu vou clicar novamente e ver se ele está em acessórios, que seria o Utility, né? Ele está aqui, ó, em acessórios categoria, que seria o Utility. Vamos clicar nele e ver se ele vai abrir. Talvez demore um pouco porque eu estou numa máquina virtual, tá? Mas eu creio que ele vai abrir. Abriu, aí galera, ó. Ele já abriu traduzido, né? Ele já abriu traduzido, eu vou digitar aqui, ó, AP, para ver se ele gera o código QR. Ele gerou o código QR. E esse código QR, ele salva aqui na pasta, ó. Ele gerou a pasta dentro da pasta OPT. Ele salva aqui o código QR, tá vendo? Ó, ele salva dentro da própria pasta OPT. Ó, eu vou digitar aqui, ó, https://youtube/LexPinheiro, que seria o link do meu canal. Eu vou criar código QR, ou vou teclar Enter para ver se está indo com Enter. Ele foi com Enter. Ele já alterou aqui o código QR, como vocês observaram, ó. Não sei se vocês observaram, ele já alterou lá, ó. É o mesmo código. Se vocês lerem na tela, vocês vão ver que vai direto pro meu canal do YouTube, galera. Galera, é muito legal programar, é muito legal a gente aprender esse tipo de coisa. E como fim da nossa minissérie, o que foi aprendido nela, galera? Não a programar ao todo. No caso, como eu disse, eu informei no início, eu não sou profissional em programação. Eu sou entusiasta porque eu gosto muito de programar. E o que a gente tirou aqui de proveito nisso daqui? A gente criou umas interfaces gráficas, sim, né? A gente aprendeu a traduzir, a preparar o software para a tradução. A gente já aprendeu a traduzir ele, criar um nosso software para multi-idiomas, né, para outros desenvolvedores traduzirem ele. A gente fez ele em Python, né, o que é legal, que já tem embutido no Linux. A gente aprendeu a criar o arquivo binário e depois aprendeu a compilar ele para poder instalar e compartilhar com outras pessoas que possam estar utilizando e instalando no sistema delas, beleza, galera? Bom, galera, esse é o fim da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma ajude vocês, tá? Pelos vídeos que eu fiz, eu espero que ajude de vocês de alguma forma. Bom, galera, e o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha para ajudar, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comenta aí embaixo se vocês querem ver mais vídeos desse tipo ou de tecnologias em geral, e também para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E aguarde até o final que o YouTube vai recomendar 2 vídeos aqui do canal que podem ser de grande ajuda para vocês, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E boa programação para vocês. Falou!